meu início dentro do mercado de criptomoedas, eu comecei por Bitcoin, óbvio, depois fui para Ethereum, sem entender muito bem como Ethereum funcionava. Comecei a investir em Ethereum, porque eu sei que a segunda é maior, mais segura, e a partir de um tempo eu passei a utilizar Ethereum. E foi uma experiência caótica. Eu odiei utilizar a rede de Ethereum na época, né, 2019. Cara, era horrível. A rede de Ethereum era horrível, as taxas eram caríssimas, demorava muito. E aí, naquela ocasião, eu saí de Ethereum. Passei a investir em Ethereum Killers, né? Como a gente chamava na época, que era a principal era Cardano. E aí depois, principalmente no hype do Axie Infinity, eu voltei a comprar Ethereum novamente. E eu passei a ter essa experiência caótica novamente, na época do Axie Infinity. Cara, eu cheguei a pagar $200 de taxa na compra de um NFT de Axie Infinity. E demorada, e tinha que fazer de madrugada. Cara, um saco. Eu falei, cara, Ethereum vai flopar na minha cabeça. Muita gente pensou isso. Ethereum vai flopar. É muito ruim, meu. É muito... E aí você começa a utilizar umas outras, né? Porque o Solana tá bombando, utilizava o Solana falando, cara, Solana, meu Deus do céu, coisa mais linda. Usava, por exemplo, a DEX da Solana, a Radium. Nossa, que delícia que era fazer as transações. E aí a gente começou a entrar numa crise de segurança. A Solana começou a travar, outros protocolos de DeFi começaram a ser hackeados e eu acabei voltando para Ethereum. E foi quando, acho que até por conta disso, foi quando começou a valorizar os projetos de Layer 2. Que pra mim eu falei, pronto, agora Ethereum vai. Depois que as Layer 2 surgiram, na verdade surgiram muito antes, né? Mas as Layer 2 começaram a bombar quando, por exemplo, a Solana começou a travar e outras começaram a ser hackeadas. Layer 2 começou a bombar. Eu falei, cara, aqui é uma solução bacana, realmente Ethereum agora é o futuro. Pra mim as Layer 2 vão salvar a Ethereum. O que você acha sobre isso? E qual a sua visão sobre novas Layer 2 que estão surgindo aí? Por exemplo, a Arbitrum, que surgiu recentemente, que já é uma das maiores. O que você está olhando para esse mercado? O que você está investindo? Fala um pouco para a gente. Então, eu sempre estudei muitas soluções de escalabilidade, porque quando eu comecei lá atrás, né, no Bitcoin 2017, eu tinha amigos que eram da comunidade original, lá 2010, 11 do Bitcoin. E era um pessoal que queria escalar o Bitcoin, com o Bitcoin Cash. Então, antes da discussão de escalar o Ethereum, né? Porque o Ethereum quer ser escalado, né? A comunidade principal, eles querem escalar o Ethereum. No Bitcoin tinha duas comunidades. Tinha uma que queria escalar e uma que não queria. E a que não queria, ela perdeu. Mas por um tempo eles ficaram fortes ainda. E aí eu fui estudando isso daí e eu conheci lá o protocolo de consenso Avalanche. Antes da blockchain do Avalanche ainda. Era o mesmo pessoal que fez lá, mas era um protocolo de consenso. Então, eu sempre fui buscando essas soluções. Então, eu já vi esses problemas com o Ethereum, que ele tinha, né? Que tinha problema para escalar. E eu acabei, como eu estava lá nessa comunidade do Bitcoin Cash, né? Porque em 2018, contrato inteligente, ninguém sabia direito o que fazia. Estava olhando para pagamento. Eu buscava soluções de pagamento, né? Era escalabilidade em pagamento. Aí ficava comparando o Bitcoin Cash com a Lightning Network e tal, né? E no fim, o Bitcoin Cash não deu certo. E a Lightning agora que está começando, mas se for ver é pequeno ainda, né? Também não explodiu. E aí eu acabei entrando muito de cabeça no blockchain do Avalanche. Até no outro canal que eu tinha antes, eu falava muito, eu participei do ICO. Eu conheci a Escola Cripto por causa do Avalanche. Eu fui lá a primeira vez falar, né? Então é um projeto que eu sempre gostei bastante, eu gosto até hoje. Então eu estudei muito Avalanche, usei. E eu estudei um pouco, usei bastante Cosmos também e Polkadot. Das que eu estudei, foi a que eu via que tinha mais condição de escalar, né? Seria os Ethereum Killer, de Layer 1. Para mim, todas essas soluções, elas não só faziam como fazem sentido, tanto que praticamente tudo que tentaram fazer ali no Avalanche funcionou ou estão fazendo para funcionar, né? Os games é um bom exemplo, que tem muita plataforma de games indo para lá. Só que chegou um ponto que as Layer 2, assim, acho que você tem que admitir que as Layer 2 estão comendo tudo. O ecossistema do Ethereum, né? Então, assim, de certa maneira, eu surfei essa onda, eu ainda gosto de projetos, né, da blockchain, principalmente do Avalanche, alguns do Cosmos. Só que para mim ficou claro, né? Agora a gente olha os maiores projetos lá em TVL, antes o Avalanche estava lá no topo, agora tem Arbitrum na frente, Arbitrum, Polygon e Optimism. Praticamente passaram tudo, né? Solana tá lá embaixo, Cardano tá bem lá embaixo, né? Esses projetos não tem.
E como eu sou uma pessoa muito pragmática, a hora que eu olho, né, as Layer 2 crescendo que nem louco e as outras mais ou menos estagnadas, a minha conclusão, pelo menos que por agora, é que assim, não é que as Layer 2 funcionam melhor ou que só elas funcionam e as outras não, mas são as que estão ganhando adoção. Então, apesar de eu ter as minhas críticas às Layer 2, porque elas são bem centralizadas, tem a questão de que poucas pessoas têm o multisig, né? Elas ainda estão bem cruas, né? Não é aquela coisa linda. Mas eu acho que está chegando um ponto que muitos projetos estão conseguindo escalabilidade, só que as Layer 2 são as que vão dominar. Talvez não seja 100%, mas sei lá, 80% das aplicações vai ficar com Ethereum Layer 2. As Layer 1, eu acho que pode achar mais alguns mercados de nicho. E entre as Layer 2, né, que é mais importante, hoje para mim é nítido que a Arbitrum, né, é a que está mais praticamente em qualquer ótica, a Arbitrum está ganhando. Só que a solução final, que eu acho que vai ser, vão ser os ZK, que é o que o pessoal não parava de falar no Ethereum Rio. Os ZK Rollups, que eu acho que vão ser as soluções finais aí.